E o relatório do Conselho de Atividades Financeiras, antigo COAF, apontou operações bancárias suspeitas de 74 servidores e ex-servidores da Alerj, muito além de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, que tem sido o único foco da mídia nos últimos dias. Quem nos assiste está vendo, nesse momento, a tabela divulgada após a Operação Furna da Onça. A Furna da Onça prendeu, em novembro de 2018, 10 deputados estaduais. São listadas movimentações milionárias de pessoas que trabalham ou trabalharam em 22 gabinetes de deputados estaduais. No gabinete do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, do PT, 4 servidores movimentaram 49 milhões de reais. São eles Elisângela Barbieri, Carlos Alberto Dolavale, Benjamin Barbieri e Ana Paula Pereira Alves. Já no gabinete do deputado Paulo Ramos, do PDT, a movimentação chegou a 30 milhões de reais em contas de 5 servidores. No gabinete do deputado Márcio Pacheco, do PSC, 9 servidores movimentaram 25 milhões de reais de forma suspeita. Fazem parte da lista, como vocês podem observar, assessores de parlamentares de diferentes matizes ideológicas. Aí Augusto confirmando isso, né, que é uma prática, no mínimo, difundida, né? Olha, o caso do Siciliano, né, que é do PT, previsivelmente é o campeão, ele é presidente da Assembleia, há todos esses aí. Então, por que investigar só um? Por que esses não estão numa operação também? Pode ser até outra operação se quiserem, mas eles têm que estar sob investigação. E por que não são perseguidos? Porque os responsáveis pela rachadinha nos gabinetes deles não são procurados. Por que não são presos como Queiroz? O Zé Roberto Guzzo, que é um grande jornalista, escreveu um artigo primoroso no Estadão desse domingo, que ele fala do caso daquela moça Sarah Winter e termina com a seguinte constatação: a questão aqui no Brasil, isso para todo o judiciário, isso sobretudo para o STF e para os inimigos do governo em geral. A questão já não é mais o que foi feito, que crime foi praticado, é quem fez, quem praticou. Porque os chamados garantistas, pergunta o Guzzo, e eu chancelo essa pergunta, porque os garantistas que achavam que o Lula, que apresentou uns 200 recursos, não tinha exercido o direito de ampla defesa, não tinha havido o devido processo legal, falavam isso do Lula e não falam nada com essa moça que foi presa e agora arbitrariamente, né, não pôde se defender, e agora estender a prisão por mais 10 dias e ninguém fala nada. O Gilmar Mendes não tem um encontro marcado com a prisão alongada da Sarah Winter, porque ela é fascista, né? É de extrema direita e tal. Então, voltando ao caso do Siciliano, qual é? Ele pode ser presidente da Assembleia, ninguém acha nada, 49 milhões, só isso. Então é o seguinte, ou se investiga todo mundo, ou então não investiga ninguém. Por que essa diferença? E ninguém chia, ninguém vê nada demais, ninguém marca encontros com prisões, como faz o Gilmar Mendes, ninguém fica defendendo, ninguém fica dizendo que há uma ditadura do judiciário agora. A turma do PT está quietinha, porque senão prendem o companheiro aqui, o Siciliano. Então é isso. Fala, Fiuza. A gente está falando aí as rachadinhas, o Zé Maria sempre faz esse alerta que é muito importante, que é o seguinte, é desvio de dinheiro público, e isso não pode ser esquecido, né? Não pode parecer que a gente quer minimizar por ser uma prática arraigada. Mas, ainda assim, eu falo sobre o fisiologismo, né? Quer dizer, então, o fisiologismo é uma maneira de promiscuidade com um dinheiro que, como sempre diz o Zé, não é seu, né? É um dinheiro do Estado, ou seja, que está ali para que o serviço público funcione da maneira melhor possível, e, no entanto, ele está sendo vampirizado, né? Então, esse caso dos gabinetes
parlamentares, que é uma prática muito disseminada. Como já disse, os partidos chamados progressistas, tem uns que chamam isso de contribuição cidadã, que é o mesmo acordo ali com o funcionário do gabinete. Você vem para cá, você faz um trabalhinho aqui, dá uma contribuição para o partido, ou seja, ele está usando o dinheiro público do orçamento que está ali naquela dotação de um gabinete parlamentar para fortalecer o partido dele. Existem diversas práticas fisiológicas disseminadas na máquina pública, em diversas frentes. Você pode pegar um caso diferente, conselheiros de empresas estatais, né? Tudo bem, tem o conselho da empresa, tem as pessoas que estão lá atuando e sendo importantes nas diretrizes, na administração daquela grande empresa, mas tem gente que está pendurado lá, né, nas boquinhas, nas sinecuras, etc. Nada disso é legítimo, nada disso é louvável. O que eu acho que vale sempre fazer a distinção é em relação às práticas escabrosas, ou pelo menos mais escabrosas, né, que nós vimos ser adotadas na última década e meia no Brasil, que não é esse tipo de promiscuidade com dinheiro público, né, que é você, na verdade, vender o Estado. Como o Estado brasileiro foi vendido para um cartel de empreiteiros, né? O pré-sal, por exemplo, né? As políticas para a exploração do pré-sal, você teve praticamente um PAC do roubo ali, quer dizer, obras montadas, cifras absurdas, para desviar dinheiro. Empresas foram criadas para absorver esse dinheiro. Então, eu sempre concordo com o Zé em relação a isso. Assim, tudo é delito. Mas eu acho que a gente também, não é pecado, a gente olhar e ver o que fazer com práticas fisiológicas arraigadas, um varejo de fisiologismo, de promiscuidade, que precisa ser atacado, e o que fazer com altas diretrizes na República, né, que servem de fato para você levar o país, botar o país na mão de uma gangue, né? Então, eu faço só essa observação porque, de fato, aos olhos de muita gente, a dúvida fica sendo: estamos, então, diante da velha política, no sentido, né, estamos diante, de novo, de alguém que está lá para roubar e tal. E aí eu acho que há, sim, uma questão bem diferente entre essas práticas e, como já disse, as diretrizes do governo federal, até aqui, em 1 ano e meio, não apontam nenhum estímulo a isso, ao contrário. Já citei aqui o Ministério dos Transportes, por exemplo, que não é tão visível aí quanto o Ministério da Economia, mas que sempre, historicamente, foi um foco de corrupção e que recebeu um choque ético ali nas mãos do Tarcísio Gomes de Freitas. Então, eu acho que as diretrizes do governo federal, até aqui, não tem nada a ver com essas práticas fisiológicas, pequenas práticas fisiológicas de gabinete, e muito menos com as grandes diretrizes de assalto que nós vimos aí na última década. Diga, Zé. Olha, esta história de rachadinha, Augusto, muito longe de ser como a gente pensa de uma praga de casas legislativas, não, existe isso no Executivo também. A Polícia Federal montou uma operação chamada Formiguinha, exatamente para pegar governadores e secretarias de Estado que roubaram dinheiro público com funcionários fantasmas, né? E pessoas, inclusive, contratadas que não sabiam. Pessoas que não sabiam que estavam sendo contratadas, usaram CPF. A gente vê, por exemplo, aqui em Brasília, chegaram problemas aqui para receber esse auxílio aí. Quando a pessoa foi lá pedir o auxílio, autônomo. Aí descobriu que tinha emprego público, aí veio, não, você não pode, porque tem emprego público. Onde que eu tenho emprego público? Quer dizer, alguém usou o CPF e o nome para exatamente roubar dinheiro público através de salários. Então a bandidagem anda solta e rondando ali na tentativa de pegar dinheiro público. Isso é sempre assim. E é por isso que tem que se modernizar. Sobre essa história do roubo de dinheiro aí da Assembleia, que era geral, pelo que a gente vê, né? Eu fiz essa pergunta, mas por quê?
A resposta é a seguinte, é de que, em alguns casos, houve explicações convincentes, as pessoas foram lá e receberam herança, receberam dinheiro de sei lá o quê, e veja bem, essas movimentações são de funcionários dos gabinetes e não de deputados, né? Agora, em alguns casos, não tem como explicação como um funcionário movimenta tanto dinheiro. No caso do Queiroz, ele movimentou até pouco diante, é o 17º, né, movimento de gabinete. O caso lá é porque flerta com alguns outros crimes, com pessoas ligadas a milícias e tal. Aí eu volto assim, a Lava Jato ficou famosa, um exemplo no Brasil de solução, porque foi transparente. Era a hora da Polícia Civil do Rio de Janeiro chamar a todos e colocar as cartas na mesa. Está precisando de dizer, olha, a história é a seguinte, fulano isso, fulano aconteceu isso, a justificativa dele é essa, né? Ou de uma forma genérica, para não ferir ali segredos das pessoas, né? sigilo bancário e tal, mas é preciso dar transparência. Senão fica essa interrogação do tamanho do mundo, achando que o senador Flávio Bolsonaro está sendo perseguido porque é filho do presidente da República, adversário do governador do Rio de Janeiro. Senão fica esta a impressão, porque agora a gente só vê falar nisso. Por que o Queiroz foi preso? A justificativa de que ele estava cometendo crime continuado, e que estava pressionando testemunhas. Na área jurídica, pressionar testemunhas, ameaçar, é pedir para ser preso. Todo juiz autoriza a prisão preventiva de quem está ameaçando testemunhas, e deve ser assim. A testemunha deve ser livre para chegar diante do juiz e falar o que sabe, né? E não fazer um trabalho ali de obstrução de justiça. E quando a gente vê um advogado fazendo esse tipo de trabalho, aí a coisa vai para o brejo mesmo. Mas eu repito, há sim uma desconfiança muito grande sobre a preferência para o senador Flávio Bolsonaro. Isso não invalida a investigação, mas que a Polícia do Rio de Janeiro está devendo explicações e transparência. Nada mais do que isso. O Ministério Público e a polícia deviam sentar como fizeram os agentes da Lava Jato, numa mesma mesa, e dizer, olha, é isso, nós temos esse processo em andamento, não precisa descer a detalhes, esse aqui já está descartado, até para inocentar pessoas, né? E dizer quem é que está sendo investigado para evitar esta impressão que fica de que o filho do presidente da República está sendo perseguido porque o presidente da República é adversário do governador.